Vou te ensinar agora como você parar de travar e parar de ter dificuldade na hora de iniciar uma gravação ou fazer uma geração de conteúdo. Olha só, primeira coisa, quando você pensa em gerar o seu conteúdo, você já tem um tema, correto? Se você já tem um tema que você vai gerar aquele conteúdo, o que precisa ser feito é começar, porque depois que você começa, você desenvolve. Agora eu vou te ensinar uma técnica que eu uso para poder fazer minha geração de conteúdo. Primeira coisa é você ter claro, construir, decorar, aprender a forma que você achar melhor a primeira parte. Então, a primeira parte é, eu vou te ensinar hoje como você desenvolver o seu conteúdo ou desenvolver o tema para você fazer a sua geração de conteúdo, certo? Então, eu tive que trabalhar isso na minha cabeça e na minha mente. Anotar, fazer roteiro, gerar mapa mental, a forma em que você se adapta melhor. Segundo, eu tenho um roteiro pronto, eu sei que eu tenho o início, o meio e o fim, certo? Então eu sei que o início é essa introdução, o meio é o desenvolvimento e o final é aquele fechamento, correto? Então o que eu faço? Eu já fiz aqui minha primeira parte com vocês, que é o quê? Explicar o que eu vou fazer. E o que eu vou fazer? Ensinar você a gerar um conteúdo e depois destravar na hora de começar a falar sobre ele, correto? Essa é a introdução. Segundo, eu vou desenvolver, e aqui eu vou começar a trazer algumas técnicas. Primeira, quando você tem dúvida de qual conteúdo fazer, você vai fazer aquele que você tem mais facilidade. Por quê? Porque você não vai gastar muita energia na hora de fazer a produção. Aí tá o grande detalhe, o grande segredo. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer começar pelos mais difíceis, ou a gente quer fazer um que a gente não tem domínio, e aí começa a travar. Então, faz aquele que você tem mais facilidade, aquele que você já consegue e já domina. Vanessa, eu não domino esse tema, mas eu tenho que falar sobre isso. Às vezes é algum produto específico, às vezes é algo que foge da sua realidade, mas que você precisa falar sobre isso. Beleza. Faz decora ou aprenda essa primeira parte, certo? Ok? Beleza. Segundo passo. No desenvolvimento, você vai começar a explicar o que. Entende? No primeiro aqui eu dei essa introdução. No meio eu vou desenvolver. Então, você tem que entender e internalizar que naquele momento é o momento da explicação sobre o produto, sobre o ambiente, sobre o que for, sobre o tema que você está falando. Então, como é que eu vou desenvolver isso? Primeiro, eu vou anotar as principais palavras, as principais questões. Então, aqui, a primeira técnica minha, eu passei. Então, eu anotei, tem que falar sobre a técnica 1, a técnica 2 e a técnica 3, certo? Eu anotei isso. E mentalmente, eu me organizei na minha fala na hora de fazer o desenvolvimento. Então, quando você faz isso, esse processo, você acaba aprendendo aquilo que você está lendo e estudando. Veja só, você não vai só decorar, você vai aprender. E aí, como é que a gente faz para aprender? Cada um tem sua técnica mais específica, mas não existe segredo para repetição. Você vai repetir aquilo várias vezes. Se o texto ele é um texto de 1 minuto, você vai repetir várias vezes aquele 1 minuto, de frente ao espelho, no carro, escutando, lendo. Cada vez que você repetir, você vai tentar parar frases antes de terminar o texto. Por quê? O nosso cérebro ele é uma máquina. A gente precisa forçá-lo para a gente aprender. Se você deixa ele na comodidade que você vai fazer a leitura, o que ele vai entender? Eu não preciso aprender, eu não preciso decorar, porque ela vai ler, ela vai olhar no celular, ela vai olhar no roteiro, ela vai olhar no papel. Então o que você vai fazer? Você vai sempre deixando algumas frases ali sem terminar de ler. E aí você vai começar a forçar o seu cérebro a lembrar. E você vai treinando. Repetição, tá? O que vai acontecer na hora que você vai fazer o vídeo? Você já aprendeu aquela primeira parte. No desenvolvimento, você treinou. Então, quando você começar a falar, automaticamente, você vai ver que você vai conseguir lembrar, se não de tudo, mas pelo menos das partes principais. Porque o grande segredo não é falar conforme está no roteiro. O grande segredo é falar as ideias principais que tem no roteiro. Entende? Por que muita gente, às vezes... E até você, por que você não consegue, às vezes, fluir?
Porque você quer falar exatamente aquela palavra, aquela bendita palavra que tá no roteiro. Por exemplo, tá lá fluxo. E você quer falar fluxo. Só que na hora de falar para a câmera, você não lembra da palavra fluxo. Então, fale algo que é similar ao fluxo. Fale algo que contextualize o fluxo. Porque aí, automaticamente, nesse momento, você começa a entender o processo. E você internalizou ele. Você não está só lendo, você não está só reproduzindo. Você aprendeu, você internalizou. E é aí que está a diferença. Entende? Aí lá na última parte, o que eu estou fazendo? O que eu vou fazer? Eu vou terminar com o problema ou chamando para curtir e comentar. E detalhe, você não precisa gravar tudo de uma vez. Grava por partes. Grava a primeira parte, depois você grava o meio, depois você grava a última. Isso é uma técnica infalível. Repetição e aprendizagem. Não tem segredo. A única questão aqui que te impede é se você tiver preguiça de repetir e de escutar. Com o tempo, depois que você fizer 3, 4, 5, 6 gravações de vídeo, você vai vendo que vai ficando menos pesado. Você vai tendo que repetir menos. Por quê? Porque o seu cérebro, ele aprende esse processo. Entende? Então, faça o desafio para você agora. Aquele conteúdo que você precisa gerar e você tá com dificuldade, você vai definir esse tema hoje, tá? E você vai definir de acordo com o seu dia a dia e o que eu disse lá no início? Com o tema que você tenha mais domínio e facilidade. Vai gerar esse pequeno roteiro, pede ajuda pro ChatGPT, pra inteligência artificial te ajudar, tá? Coloca as ideias central. Não use exatamente aquilo que ela fala, mas use a estrutura que te ajuda a montar. Ajuda no seu desenvolvimento. Beleza? Fez isso? Caramba, ó, gravei a primeira parte, gravei a segunda parte, vou gravar pro CTA. Tá fazendo sentido pra você esse vídeo aqui? Curta, comenta, compartilha, manda pra aquela pessoa que é travada, que é tímida, que tem dificuldade de falar o texto. Viu? Fiz um CTA aqui. Você que já curtiu, comentou? Fala pra mim qual que é a próxima dica sobre posicionamento digital e geração de conteúdo que você quer ver por aqui. Eu volto com mais, hein? Porque não existe um momento ideal para você deixar de fazer teste e de repetir. Repetição gera aprendizagem. A gente aprende isso desde criança, caindo, levantando, até aprender a andar. Principalmente bicicleta, hein? Então, faça a repetição e grave o conteúdo. Portanto, vá nessa.